colocar para gravar e vou dividir a tela aqui com vocês. Na última aula, a gente viu a ferramenta chamada análise preliminar de perigo ou análise preliminar de risco. Hoje nós vamos ver uma ferramenta chamada What If, ou What If, falando rápido, ou mais simplesmente o que se. O que é essa ferramenta? É uma ferramenta que vai nos ajudar a identificar riscos e perigos. Da mesma forma que a outra ferramenta. A grande diferença é que a ferramenta análise preliminar de risco, ela é, como o próprio nome diz, preliminar. Nós vamos usar essa ferramenta quando a gente estiver na fase de projeto. Mas, professor, eu tenho uma empresa, ou a minha empresa já está operando, ela não está fazendo nenhum projeto. Ela tem lá as suas atividades corriqueiras. E como é que eu faço, então, quando eu tenho uma atividade corriqueira? Então, nós vamos responder hoje, quando a gente tem uma atividade corriqueira, e essa atividade corriqueira é um pouco simples, não é complexa, tá? Vamos falar assim, é uma atividade mais simples, que não envolve instrumentos de temperatura, de pressão, como se fosse uma empresa de produtos químicos, uma siderúrgica, uma petroquímica. Então, vamos lá. Esse é o material 4, que já está postado lá também no Moodle, ok? E a gente começa com o nosso plano de ensino. Então, nossa ementa, nossas competências, objetivos gerais, objetivos específicos. Vamos lá, vamos lá. O nosso conteúdo programático, então nós estamos nessa segunda ferramenta aqui, tá? O What If. Depois da TD2, a gente vai ver esse RASOP e esse AFF. Nossos mecanismos de aprendizagem, nossa forma de avaliação, nossa biblioteca básica e complementar, e aqui o nosso cronograma. Ok, turma? O nosso conteúdo, então, é esse aqui. Nós estamos nessa segunda ferramenta, já vimos a parte 1, fundamentos, já vimos demonstração e aplicação das ferramentas, a APR, e estamos começando o What If. E a gente já falou, então, de várias situações em que a gente se coloca em risco todos os dias e que a gente tem a possibilidade de criar barreira contra esses acidentes. Então, o acidente ele vem de um longo percurso de coisas que não são, ou de situações que não são implementadas durante o projeto ou durante a vida útil de algum processo. Então, se tudo isso aqui não for realizado, a gente vai ter um acidente. Então, foi criado essas barreiras contra acidentes para que a gente pudesse, de alguma forma, preveni-los. Então, a gente tem as barreiras de projeto, a gente tem as barreiras de prevenção. Mas, se esse sistema, né, de barreiras contra acidentes não funcionar tanto no projeto quanto na prevenção, eu tenho que estar preparado para o acidente. Então, a gente tem na fase de atenuação, que é na ocorrência do acidente, duas barreiras, que é o sistema de mitigação, que é um sistema que vai lá na fonte do acidente e estanca a fonte do acidente. Mas estancar o acidente não quer dizer que ele não tenha consequências. Então, para as consequências, eu tenho a resposta à emergência, que normalmente ela é atenuada primeiramente com o corpo de bombeiros, e depois vem os outros integrantes dessas respostas à emergência. A gente tem um fluxograma típico de uma análise de gestão de risco, a gente está repetindo para que vocês conheçam bem que o ideal, né, o ideal de um sistema de gestão de risco é proteção. Ele é implantado numa empresa para proteger. Proteger o quê? As vidas das pessoas, proteger o patrimônio e proteger o
meio ambiente. E aí tem aqui um fluxograma de todo o processo até chegar num programa de prevenção contra controle de riscos e perdas. E agora a gente vai ver especificamente essa ferramenta. É uma ferramenta bem simples, tá, turma? Bem simples. Ela é mais usada quando a gente já tem um processo em andamento. De novo, revisando, a análise preliminar de perigo, ela é usada preliminarmente à operação. E quando a gente faz isso? Quando a gente faz a aplicação do projeto. Eu vou pensar em fazer algo, aí eu vou aplicar a ferramenta APR. Agora, eu comprei, por exemplo, em vez de eu fazer uma pizzaria, eu comprei uma pizzaria pronta. Que ferramenta eu uso, professor? Posso usar a APR? Até pode. Só que ela é preliminar à sua operação, mas ela já opera. Muitas coisas que você poderia ver no projeto, você não vai ver mais, porque ela já está lá. O projeto já está pronto. Certo? Então, como é que eu faço agora? Então, vamos ver o uso dessa ferramenta chamada What If, que ela, na realidade, é um checklist. Ela é um tipo de análise geral qualitativa. Qualitativa significa entrar na forma de como faz. Não é quantificar, contar. Quantificar é quando eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualitativa é como se eu chegasse para vocês e falasse assim, uma resposta dissertativa. Quando você faz uma dissertação, é qualitativa. Quando você escolhe uma opção, é quantitativa. Aplicação. Ideal como primeira abordagem na análise de risco de processo. Ou seja, já existe, inclusive na fase de pré-projeto ou pré-operacional, mas a ênfase é processo. Então, eu comprei uma pizzaria pronta. A pizzaria já está pronta, já está lá o seu cubículo, onde ela está instalada, já tem seu forno, já tem sua geladeira. E o que eu faço agora? Não posso usar a PR? Pode, ninguém está proibindo de usar. Mas como ela não é um projeto e você não vai ter condições de mudar as fases do projeto, e sim mudar a fase de operação, às vezes é melhor usar essa daqui. Objetivo: identificação de tratamento de risco. Olha só, mesmo objetivo da outra. Princípio e metodologia. Então, o ORIF é um procedimento de revisão de riscos de processo que se desenvolve através de reuniões de questionamentos dos procedimentos. Primeira coisa, então, como é que funciona? É desse jeito? Funciona bem desse jeito? Vamos fazer um teste? Vamos fazer coisas diferentes para ver se está funcionando bem? E aí a gente tira resultados dessa avaliação. Ou também de instalações de um processo que já venha operando. Por exemplo, o forno de uma pizzaria que eu comprei pronto. Gerando também soluções para problemas de levantamento. Levantamento de informações. De repente, pode ser que vários tenham estudado aquele processo e não tenham verificado naqueles levantamentos algo que a gente tenha verificado que não esteja correto. Utiliza-se de uma sistemática técnico-administrativa que inclui princípios de dinâmica de grupo. Novamente, da mesma forma que a PR, é pedido aqui um grupo. Na PR é o pedido um grupo, mínimo lá de 3, um especialista da área que vai operar, o especialista do projeto e um especialista da ferramenta. O ORIF, uma vez utilizado, é reaplicado periodicamente. Então, ele está sempre revendo o meu processo operacional, de tão simples que ele é. Benefícios e resultados. Revisão de um largo espectro de riscos, consenso entre as áreas de atuação, produção, processo e segurança, sobre a operação segura da planta. Gera um relatório detalhado, de fácil entendimento, que é também um material de treinamento e base de revisões futuras. Observação: o ORIF possui uma estruturação e sistemática que o torna um instrumento capaz de ser altamente exaustivo na detecção de risco. No risco, quanto mais exaustivo, quanto mais as pessoas que estiverem envolvidas se aprofundarem, mergulharem, fazer uma imersão nesse processo, melhor.
Excelente como primeiro ataque de qualquer situação, seja lá operacional ou não. Sua utilidade não será limitada às empresas de processo. Quando a gente fala em processo, a gente sempre pensa em manufatura, mas eu posso usar o ORIF numa empresa de contabilidade. Eu posso usar o ORIF numa empresa de logística, ok? E aí, por que ela é excelente como primeiro ataque? Por quê? Porque ela é de tão simples aplicação que eu posso usar num sistema de processo mais complexo. A diferença é que quando eu coloco no meu processo aumento de temperatura, aumento de pressão, queda de temperatura, talvez o ORIF não consiga enxergar tudo isso. E aí a gente tem outras ferramentas que a gente vai ver no próximo bimestre após a ATD2. A sistemática, desculpa, turma, estou indo muito rápido. Alguma pergunta aqui? Alguma pergunta? Se não, coloquem o famoso positivo aí na tela. Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo, Giovanni. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Só faltou um, então. Legal, muito bom. Aí, essa sistemática, então. A sistemática desta metodologia a torna um instrumento com grande poder de detecção de risco e excelente no ataque da primeira abordagem. Sua utilização periódica, e aí quem define isso é o Departamento de Gestão de Gerenciamento de Risco, ele que define a periodicidade de se fazer ou não. O ideal é que isso aqui seja sempre preventivo, nunca deixar acontecer um risco ou um acidente para que seja usado. É tipo uma manutenção preventiva, em vez de ser corretiva. Então, eu não posso aplicar a ferramenta depois que aconteceu o acidente. Fica fácil. Eu tenho que aplicar a ferramenta antes de acontecer o acidente. Então, o ideal é que a gente aí estipule um prazo mínimo de 6 meses, pelo menos, para que a gente faça. Se a minha condição é pior do que isso, eu estipulo 4 meses, 3 meses, até chegar mensalmente para fazer o uso dessa ferramenta. É mais uma ferramenta que se adiciona e se coloca à disposição de técnicos e empresas que buscam maior segurança operacional de processos e em relação ao meio ambiente e à comunidade. O ORIF é um procedimento de revisão de riscos de processo que, adequadamente conduzido, produzirá, novamente, uma revisão de um largo espectro de riscos, uma quantidade grande, tá? Largo espectro é uma quantidade grande de risco. Quanto mais crítico for meu processo, ok? Quanto mais crítico for meu processo, mais riscos eu consigo identificar. Outra, né? Então, olha só, o ORIF é um procedimento de revisão. Olha o Vinícius chegando. Revisão de riscos de processo que, adequadamente conduzido, produzirá uma revisão de um largo espectro de riscos, o consenso entre as áreas. Então, é interessante que esteja presente na hora de fazer o ORIF um consenso. Então, novamente, eu já vou pedir para vocês se separarem, né? Assim que a gente for fazer os exercícios, em 2 grupos. O ideal é ter 2 grupos, no máximo 3. Como parece que vocês já estão em 2 grupos, vocês vão se separar em 2 grupos e fazer o exercício com o maior número de pessoas possível, alinhando como se vocês fossem da área de produção, da área de processo, da área de segurança, da área de pessoas, da área administrativa, sob formas de caminhar rumo à operação segura, a operação de qualquer processo. E é um relatório que é fácil de entender e é um material de treinamento. Então, por exemplo, turma, isso aqui é o exemplo da construção da matriz. A outra matriz era um pouquinho mais complexa, né? A matriz da APR. Essa aqui é uma matriz mais simples. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com um processo que já existe. Então, eu vou colocar aqui a atividade. Qual é a atividade? Então, a gente vai descrever a atividade. E aí eu vou vir com as perguntas. O que aconteceria se?
Já vamos dar o exemplo, porque vocês já devem estar com a cabecinha pensando, professor, não tenho a menor ideia de como fazer isso. Então, a atividade, qualquer uma, nós vamos escolher uma atividade e colocar aqui. O que aconteceria se eu fizesse A, se eu fizesse B e se eu fizesse C? Quais seriam as causas? Por que isso aqui poderia acontecer? Quais seriam as consequências? Ou seja, o que de fato ocorreu se fizesse dessa forma? E quais são as observações e recomendações? Bem simples. 1, 2, 3, 4, 5. 5 células provenientes da coluna que vocês vão colocar. Atividade, o que aconteceria se, causa, consequência, observação e recomendação. Passos básicos. Como é que nós vamos fazer isso? Formação do comitê de revisão, que é o grupo. Vocês vão se separar em 2, 3 grupos. Sugere-se que o comitê de revisão possua um supervisor da operação, um supervisor mecânico ou um engenheiro de projeto, um engenheiro químico ou do grupo, ou um engenheiro ou químico do grupo técnico de processo, um operador experiente, o engenheiro de segurança, consultor específico se necessário, e o coordenador deve ser um técnico. Planejamento prévio. Deve haver um encontro prévio entre o coordenador, o relator e o provedor para o planejamento das atividades. Depois a gente faz uma reunião organizacional. Na primeira reunião são discutidos os procedimentos, todas as linhas de procedimentos. Programa-se as reuniões, define-se a meta para as tarefas, ou seja, a gente faz um plano de ação. Reunião de revisão do processo. Após a reunião organizacional, um membro da supervisão das operações deve fazer uma apresentação aprofundada do processo com vistas de campo, para benefício dos não familiarizados. Eles escolhem algumas pessoas aleatórias para aproveitar as ideias, para trazer junto do processo, e aí, nessa reunião, eles apresentam o que é esse processo. Reunião de formulação das questões. Ocorre dentro de 1 a 2 semanas da reunião organizacional. Cada membro se prepara para a formulação de questões a serem respondidas no processo de revisão. Tipicamente, começa-se do início do processo, recebimento dos materiais, e continua-se ao longo do mesmo, passo a passo, gerando-se questões. E se, até o produto acabado, colocado na planta do cliente. Se eu fizer dessa forma, vai demorar muito, porque às vezes meu processo é tão longo que eu vou demorar meses para fazer isso. Então, a ideia é dividir em subprocessos nesse caso. Então, só o recebimento de materiais faz primeiro, depois faz só o armazenamento, depois faz a logística interna, depois faz o armazenamento de produto acabado e depois a colocação do produto no cliente, ok? Isso tudo depende, lógico, do processo. De forma a encorajar a identificação e o reporte dos riscos, deve-se evitar avaliar a gravidade do risco. De novo, o que ele pede aqui? Para a gente não fazer subjetividade. Olha, eu acho que pode ocorrer isso. Não pode fazer isso. O que aconteceria se? Seja claro. Não fica colocando o achismo nesse caso e nem a avaliação, que é um juízo de valor, e o juízo de valor depende muito da experiência da pessoa. Então, o que eles pedem aqui? Para que você relate tudo, sem colocar juízo de valor na gravidade do risco. O relator deve registrar cada uma das folhas de quadro e anotar como se fosse um quadro de lousa, de maneira que o formulador possa confirmar se o registro foi correto. Além disso, deve-se evitar responder as questões nesse ponto para não inibir a geração de outras questões. Então, às vezes, tem lá na frente um perito, o professor, que começa a criticar o que as pessoas estão falando. Quando há essa crítica, o que acontece? As pessoas se calam para não ouvir crítica e aí não tem a informação que eu gostaria de ter. O comitê não deve se limitar a iniciar cada questão com "e se". Não deve se limitar, pode fazer outras perguntas, mesmo a ferramenta chamando o what if. Após esgotar-se o levantamento de questões, o coordenador distribuirá cópias do checklist simplificado para análise de risco, o qual será seguido ponto a ponto para afloramento de questões adicionais. O procedimento se repetirá ou será repetido como checklist abrangente para análise de risco.
Então, mesmo terminando uma vez, eu faço várias rodadas, quantos forem necessárias para chegar no relatório final. O checklist não deve ser usado como estimulador primário de questões, e sim deve ser utilizado com a criatividade do comitê. Pessoal, às vezes o comitê, para ganhar tempo, principalmente nas grandes empresas, ele já tem o checklist prévio pronto. Então, ele inibe muitas ideias porque ele já traz pronto. Ah, a empresa X fez um igualzinho e eu quero. Aquilo que eu falei para vocês, se vocês forem lá e colocar no Google, APR de pizzaria, vai aparecer. APR de empresa química, vai aparecer. Se você colocar o ORIF de pizzaria, vai aparecer. Então, muitas vezes as pessoas pegam aquilo para usar como modelo. Nesse caso, se você usar como modelo, você acaba criando barreiras para esse estímulo de questões, para essa criatividade, que já vem pronto. Aí, quanto mais vezes você é chamado e o negócio está pronto, você não vai mais. Estou perdendo meu tempo aqui. Isso acontece muito nas empresas. Então, eles devem ser utilizados como uma fonte de verificação capaz de estimular questões que tinham sido deixadas para trás. Reuniões de resposta às questões. Nestas são atribuídas responsabilidades individuais para o desenvolvimento de respostas escritas às questões. Durante as reuniões de resposta às questões, os membros do comitê revisarão e discutirão as respostas oferecidas a cada questão. Lembrando, turma, que aqui são pessoas que trabalham naquele processo. Então, quanto mais unânime for o processo, melhor, porque todas elas vão estar expostas aos mesmos riscos. E elas vão ter que gerar condições de risco para todas. Cabe ressaltar também que cada participante será solicitado a assinar conjuntamente o documento de revisão e que a sua assinatura significará concordância com a resposta a cada questão. Este conceito de atingir consenso tende a fortalecer a análise de risco. Então, ainda falei uma palavra maioria, né? Nesse caso, eles estão falando consenso. Consenso é quando todos concordam. E assinatura. No final da aula, numa próxima aula, a gente vai falar sobre assinatura de documentos, tá? Relatório de revisão de riscos de processo. Aí vem o relatório. O objetivo do relatório da revisão de risco do processo é documentar os riscos identificados na reunião e na revisão, bem como as ações recomendadas para eliminação ou seu controle. Exercício número 1, turma, para a gente fazer agorinha, hein? Exercício bem rápido. Considere a atividade. Qual atividade? Então, eu escolhi uma bem simples. Lavar roupa utilizando a máquina lavadora automática. Ok? Lavar roupa, como se fosse na sua casa. Então, nós vamos colocar aqui, ó, liste a sequência de atividades para lavar 10 quilos de roupa utilizando a lavadora de roupa automática. Utilizando a planilha do ORIF, identifique na primeira coluna da planilha cada uma das atividades listadas no item anterior. Então, você vai listar a sequência das atividades. Para cada uma das atividades, faça a pergunta: o que aconteceria se? E preencha todas as outras colunas. Ok? Então, vamos lá. Rapidamente, turma. Vou passar aqui para vocês. E vocês vão se reunir para continuar o exercício. Olha só, o primeiro exercício basicão, tá? Liste a sequência de atividades para lavar 10 quilos de roupa. E aí vocês podem se misturar, né? Meninos e meninas. Utilizando a planilha, identifique na primeira coluna de cada uma as atividades listadas. Então, eu estou listando 2 e vocês vão listar até acabar o processo. E para cada uma das atividades, faça a pergunta: o que aconteceria se? E preencha todas as outras colunas da planilha. Então, vamos lá. Atividade. Para eu lavar 10 quilos de roupa, eu identifiquei aqui que a primeira atividade é seleção das roupas. Eu tenho que lavar 10 quilos de roupa. Essa é a minha tarefa. Eu estou incumbido. E tem lá uns bons montes de roupa, certo? Tem lá no meu local onde eu tenho que lavar vários montes de roupa. Então, o que eu vou fazer primeiro? Seleção das roupas. Ok? Vou selecionar quais roupas eu vou colocar na máquina que lava 10 quilos.
O que aconteceria se? Aí vem a primeira pergunta, professor, mas que pergunta é essa? Né? Parece uma pergunta tão banal. É banal mesmo. O que aconteceria se as roupas fossem misturadas claras com escuras? Então, primeira pergunta. Então, vamos dizer que eu seja um baita leigo em lavar roupa, naquela atividade. Aí tem lá um monte de montes, eu vou lá e cato 10 quilos do primeiro monte. Não estou nem vendo. Vou pegando a roupa e jogando ali dentro. Não estou vendo cores, ok? Estou vendo peso. Estou colocando numa balança lá e estou vendo peso. Aí vem a pergunta: o que aconteceria se fossem misturadas roupas claras com escuras? Aí a causa de eu misturar roupas claras com escuras. Falta de critério ou conhecimento. Eu já acabei de falar. Eu sou amplamente leigo no processo de lavagem de roupa. Então, eu cato a roupa e vou achando lá ou pesando para chegar nos 10 quilos. Então, não tem o menor critério e tem uma baita falta de conhecimento desse processo. Qual é a consequência, turma? E aí vocês vão ter que avaliar como fazedores do processo. Vocês fazem o processo. Normalmente, quem participa de um ORIF faz o processo. Aí a consequência estimada é que roupas escuras com fiapos claros e roupas claras manchadas de escuro. Certo? Então, uma consequência de eu misturar roupas claras com escuras. Observação e recomendação. Olha só, já estou chegando no final com 5 linhas. Na atividade de seleção de roupa, eu faço a pergunta: o que aconteceria se misturar as claras com escuras? Analiso a possibilidade da causa que leve a esse problema, identifico possíveis consequências e crio uma recomendação. Olha só, criar critério de separação entre roupas claras e escuras e, olha só, não é só criar o critério, e instruir o responsável pela atividade. Faltou um P aqui. Então, eu tenho que ir lá, eu crio o critério, mas tenho que ir lá treinar quem vai fazer o processo. Não adianta nada, às vezes eu acho que eu criei, mas não transmiti a informação. A coisa vai continuar saindo de forma errada. Segundo, ainda dentro da seleção de roupas, o que aconteceria se fossem misturadas roupas boas e roupas ruins? Pessoal, aqui não achem que eu estou criticando, né? É uma roupa de qualidade superior, né, que eu precise ter, talvez até que lavar a roupa à mão do que colocar numa máquina. Ou uma roupa bem limpa com uma roupa suja, de graxa ou suja de um outro processo. Vamos pensar assim, tá? Quando falo em roupas boas e ruins. Não soou bem esse negócio de roupa boa ou ruim. De novo, causa falta de critério ou conhecimento. A pessoa nem olha para a roupa e acha que é tudo igual. Tem que ter algum discernimento. Consequências: roupas boas sujas por fiapos, ou outra pior, né? Que às vezes aquela roupa ali não aguenta a batida dentro da máquina. Então você tem que saber separar. Observação e recomendação: criar critério de separação entre roupas boas e instruir o responsável pela máquina. Então, turma, eu vou parar o share aqui com vocês. O material está lá no Moodle, o material 4, na semana 9. Eu queria que vocês abrissem. Mas o que eu quero que vocês façam? Eu vou dar um print dessa tela aqui. Eu quero que vocês continuem esse exercício até terminar a lavagem. Ok? Da atividade, lavar roupas em máquinas automáticas com 10 quilos, vocês vão colocar todas as atividades. Sara, você fez uma pergunta aí, você colocou um ponto de interrogação, seja um pouco mais específica para eu entender. Professor, é que a gente está sem o WhatsApp, não tem como a gente fazer o trabalho em grupo. Não voltou o WhatsApp ainda? Não. Então nós não vamos fazer em grupo, nós vamos fazer individual. Porque é lavagem de roupas, ok? É lavar roupa numa máquina de roupas.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as atividades. Então, os meninos que nunca lavaram roupa vão perguntar para as meninas, né? Para as mães, para as irmãs, para as esposas. E as meninas que já lavaram, excelente. As meninas que não lavaram vão perguntar para as meninas, mães, irmãs, tias, avós, e perguntar quais são as etapas. Então, eu quero que vocês se debrucem numa tabelinha e coloquem atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5, atividade 6. Provavelmente, na atividade 6, vocês já terminaram o processo de lavar roupa. Ok, Lara? Então, beleza, turma? Não precisa fazer em grupo. Se não tem o WhatsApp para fazer em grupo, vamos fazer sozinho. Cada um faz o seu. E aí a gente volta em 20 minutos, que eu acho que 20 minutos dá para você fazer 6 sequências. 2 delas já foram essas que eu coloquei aí. A atividade de seleção de roupa. Então, depois que eu selecionei a roupa, qual vem? Vamos dar um exemplo. O que vem depois? O que vem depois de selecionar a roupa? Já selecionei, já sei o critério, sei separar roupas claras de escuras, sei separar roupas limpas de sujas, sei separar, separei o meu montinho. O que eu vou fazer agora? Vou colocar dentro da máquina, selecionar lá a lavagem que eu quero e adicionar caramba, esqueci agora. O sabão e o amaciante, por exemplo. Então, são 2 atividades aqui. É colocar lá dentro e escolher e colocar o produto que vocês querem lavar. E depois, bater, colocar para lavar. Esperar o tempo dela fazer lá a sua lavagem automática, depois tirar e colocar para secar ou colocar numa secadora. É isso que eu quero que vocês coloquem. Só que a sequência das atividades eu acho simples. Eu quero que vocês sejam criativos nas perguntas. O que aconteceria se? Então, por exemplo, na hora de selecionar o programa que eu quero usar, está dizendo que aquele tipo de roupa é pouca quantidade de água. E eu selecionei muita quantidade de água. O que aconteceria? Aí vocês vão colocar as possíveis causas, as possíveis consequências e a recomendação. Dúvidas? Tem 1 minuto aqui para vocês tirarem as dúvidas. Se não tem dúvida, pessoal, coloquem aí positivo, tranquilo? Opa, nem positivo, nem dúvida, aí ficou estranho, galera. Professor, entendi muito bem, não. Não entendeu bem? Não. Aí é difícil. Em 1 minuto eu não vou conseguir fazer isso. Então eu vou chamar mais uma vídeo, vou colocá-la já no Moodle, mais uma vídeo, e a gente chama na sequência, tá? Então, por favor, entrem no Moodle ou no Gmail, que eu estou chamando mais uma vídeo aí. Ok? Ok.